A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sobre a coordenação da escola e de seus professores, visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem, da convivência social, diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis. Então, o que a gente está dizendo é que assim, a proposta educacional da escola de tempo integral não pode ser a de manter o aluno, que já ficava 4, agora mais 3 horas, 7 horas sentado naquele copia do quadro. Então, na realidade, é pensar numa proposta que altere esses tempos e espaços escolares e que envolvam as ações de cuidado e de educação. Porque se a criança fica 7 horas na escola, a minha ação precisa também ser de cuidado com ele. Então, eu educo e cuido dessa criança nesse espaço. Então, a gente pode envolver famílias, quem a gente quiser, mas lembre que sempre a coordenação é sempre dos professores daquela escola, que são as pessoas que têm condição de organizar melhor esse trabalho em tempo integral. Aí, olha só o parágrafo 1º dessa questão da escola em tempo integral. Currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo integrado. Então, não posso ter currículo partido, tem lugar que fala assim, esse é o momento da escolaridade, depois é o momento lúdico, está partido. O currículo é um só, tem que ser integrado. Ele implica a ampliação da jornada escolar diária mediante o desenvolvimento de atividades como acompanhamento pedagógico, reforço, aprofundamento da aprendizagem, experimentação, pesquisa científica, cultura, arte, esporte, lazer, tecnologias de comunicação e informação, a afirmação da cultura dos direitos humanos, preservação do meio ambiente, promoção de saúde, entre outras coisas, articuladas aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, as vivências e práticas socioculturais. Então, olha quanta coisa que o currículo de uma escola em tempo integral precisa abarcar, precisa, portanto, ser discutido no PPP da própria escola. Além disso, as atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar, conforme a disponibilidade da escola, ou então fora dele, em espaços distintos da cidade ou do território em que está situada a unidade escolar, mediante a utilização de equipamentos sociais e culturais aí existentes e o estabelecimento de parceria com órgãos ou entidades locais, sempre de acordo com o respectivo projeto político-pedagógico. Então, a escola não tem espaço para todas essas atividades, então ela pode fazer algum intercâmbio, uma articulação com outro equipamento da saúde, da cultura, da própria educação, para que esse aluno possa ir lá, mas isso tudo tem que estar dentro do PPP, tá, gente? Ao restituir a condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e à cidade, a escola estará contribuindo para a construção de redes sociais e de cidades educadoras. O que é essa ideia de ambiente de aprendizagem? Se eu transformo a escola num ambiente de aprendizagem, eu estou transformando a escola num lugar onde todos aprendem, num lugar aberto à comunidade para as aprendizagens. Por isso que tem essa ampliação toda aqui de possibilidades, para que a escola possa participar desse movimento da escola em tempo integral e aquela escola possa se tornar um ambiente de aprendizagem para todos, e assim você vai transformando aquele lugar e vai transformando as cidades em cidades educadoras. Isso é o que o documento diz, é o nosso grande sonho, né? Parágrafo 4º. Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais e municipais de educação assegurarão que o atendimento dos alunos na escola de tempo integral possui infraestrutura adequada e pessoal qualificado, além do que esse atendimento terá caráter obrigatório e será passível de avaliação em cada escola. Então, a gente tem que ver, olha, essa questão da infraestrutura, que realmente é bem importante, né? E o pessoal. E, na realidade, isso é um estudo muito particular de cada escola e, portanto, não pode uma lei determinar que vai ser assim, porque vai ferir muito essa questão do próprio contexto. A gente continua falando da educação do campo, da educação escolar indígena e da educação escolar quilombola, tá? Esses são assuntos bastante atuais, embora exista uma força muito grande para fechamento de muitas escolas, infelizmente há atualmente, a gente também tem movimentos de resistência e a gente precisa entender que a educação do campo, a educação quilombola e a educação indígena, elas têm privilégios, diferenças na lei. E a gente vai começar a ver isso aqui, ó. Artigo 38, educação do campo
tratada como educação rural na legislação brasileira, é a mesma coisa, tá? Incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas, da agricultura e se estende também aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas, conforme as diretrizes para a educação básica do campo. Então, quando a gente fala da educação do campo, a gente está falando de toda essa população, que não é urbana. Então, se não é urbana, é uma população ribeirinha, é população caiçara, está lá no interior, vivendo numa comunidade rural, a gente está falando dessa escola do campo. Artigo 39. A educação escolar indígena e a educação escolar quilombola são, respectivamente, oferecidas em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas. Então, a educação indígena, a escola está lá nas terras indígenas e a educação quilombola está lá dentro do quilombo. E para essas populações estão assegurados direitos específicos na Constituição Federal que lhes permitem valorizar e preservar as suas culturas e reafirmar o seu pertencimento étnico. Então, nas escolas indígenas, o primeiro idioma é o idioma nativo. Na escola quilombola, o português, a gente não tem essa questão. Mas as suas identidades étnicas, as suas expressões culturais, elas estão asseguradas por lei, tem uma garantia de que elas sejam perpetuadas através da escola, de que elas sejam discutidas e que elas deem forma ao trabalho educacional realizado. As escolas indígenas, atendendo às normas e ordenamentos jurídicos próprios e as diretrizes curriculares nacionais específicas, terão ensino intercultural e bilíngue, com vistas à afirmação e à manutenção da diversidade étnica e linguística, assegurarão a participação da comunidade no seu modelo de edificação, organização e gestão e deverão contar com materiais didáticos produzidos de acordo com o contexto cultural de cada povo. Então, olha só, gente, as questões indígenas são muito sérias, a gente tem uma cultura diferente. Não dá, imagina uma tribo indígena usando um material estruturado de um sistema de ensino que não traga nada das suas expressões culturais. Não é possível que isso aconteça. Então, portanto, a lei tem essa questão. Ela é um ensino intercultural. O que significa esse ensino intercultural? Significa que a gente tem uma integração entre as culturas. A primeira cultura é a própria cultura indígena. E a segunda cultura é a cultura branca, vamos chamar assim, ou a cultura urbana, que adentra dentro dessa comunidade. A gente não tem como fechar e se fechar as outras culturas. Na realidade, as culturas elas estão sempre em mudança, elas estão sempre conversando umas com as outras. Então, isso é uma educação intercultural, tá? Ela também é bilíngue. A língua nativa e o português, nossa língua, né? Mas a gente tem que pensar nessa questão dessa diversidade étnica. A construção do próprio prédio da escola tem que ser discutido pela comunidade. Como essa escola se organiza, porque ela não necessariamente vai seguir o padrão das escolas urbanas ou das escolas do campo, isso tudo precisa ser pensado com esses materiais também. O detalhamento da educação escolar quilombola deverá ser definido pelo Conselho Nacional de Educação por meio de diretrizes curriculares nacionais específicas para a educação do campo. Artigo 40. O atendimento escolar às populações do campo, povos indígenas e quilombolas, requer respeito às suas peculiares condições de vida, e a utilização de pedagogias condizentes com as suas formas próprias de produzir conhecimento, observadas as diretrizes para a educação básica. Então, olha só, como o aluno índio aprende, como o aluno lá da população do campo aprende, de acordo com as próprias culturas. É simples a gente entender. Nós temos uma forma de passar ou de transmitir conhecimento, de fazer com que o outro aprenda, que ela está muito assim, ó, eu digo para você como é, você constrói alguma coisa aqui e você faz, tá? Lê o livro para você saber. Na perspectiva da educação indígena, na sua maioria das vezes, o aluno ou as crianças, elas aprendem com os adultos, com os pais, com os familiares, aprendem na prática, aprendem porque está lá o cara pescando e a criança está junto e aprende também, e isso precisa ser respeitado. As escolas das populações do campo, dos povos indígenas e dos quilombolas, ao contar com a participação ativa das comunidades locais nas decisões referentes ao currículo, estarão ampliando as oportunidades de reconhecimento dos seus modos próprios de vida, suas culturas, tradições e memórias coletivas, como fundamentais para a constituição da identidade das crianças, adolescentes e adultos. Já falei bastante para você, na primeira parte da aula, que currículo tem a ver com identidade. Imagina se eu forço um currículo para os povos indígenas ou para os povos do campo, ou mesmo para os quilombolas,
dizendo que a minha cultura que está ali. E aí a gente vai brincar de Halloween, que nem é nossa cultura, né? Mas que está entrando nas escolas. Imagina, Halloween no índio, Papai Noel nos índios. Ó, eu já vi, tá? Papai Noel nos índios. Dependendo do contexto, pode ser que ele não seja uma figura de significado. Então, a gente precisa respeitar esses modos próprios de vida, respeitar essas próprias tradições. Além disso, valorização dos saberes e do papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo, seu ambiente natural e cultural, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis que utilizam. Então, não é eu só que tenho conhecimentos para dar. Eles também têm muita coisa para nos ensinar. A gente precisa valorizar, reafirmar o pertencimento étnico, no caso das comunidades quilombolas e dos povos indígenas, e o cultivo da língua materna na escola para esses últimos, que são os índios, né, como elementos importantes na construção da identidade, já falamos disso. Flexibilização, se necessário, do calendário escolar, das rotinas, das atividades, tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais, mantido o total de horas anuais obrigatórias do currículo. Você pode flexibilizar, mas 800 horas está lá, você flexibiliza o calendário, mas o número de horas não pode ser mexido. Superação das desigualdades sociais e escolares que afetam essas populações, tendo por garantia o direito à educação. Então, tem muita desigualdade social. A educação tem essa possibilidade de tentar diminuir ou reduzir essa desigualdade. Parágrafo 2º. Os projetos político-pedagógicos da Escola do Campo, indígenas e quilombolas, devem contemplar a diversidade nos seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, éticos e estéticos, de gênero, geração e etnia. Olha quanta coisa o PPP tem que considerar quando está se referindo a essa população. Bom, só lembrando que quando a gente fala de geração, lembrando que as gerações, tá? Essa questão geracional, ela é muito importante para a gente considerar, porque cada geração vai trazendo as marcas daquele seu próprio tempo histórico. As escolas que atendem essas populações deverão ser devidamente providas pelos sistemas de ensino de materiais didáticos e educacionais que subsidiem o trabalho com a diversidade, bem como de recursos que assegurem aos alunos o acesso a outros bens culturais e lhe permitam estreitar o contato com outros modos de vida e outras formas de conhecimento. Então, é o que ele tem que ter, e mais o que vem de fora. A participação das populações locais pode também subsidiar as redes escolares e os sistemas de ensino quanto à produção e oferta de materiais escolares e no que diz respeito ao transporte e equipamentos, que atendam às características ambientais, socioculturais das comunidades e às necessidades locais e regionais. Então, é uma escola que também prevê a participação de todos. Bom, chegamos nisso que é extremamente importante, que é a discussão sobre a educação especial. Então, o artigo 41 diz assim: o PPP da escola e o regimento, amparados na legislação, tem que contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular, intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas, buscando a universalização do atendimento. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é quem é esse público-alvo da educação especial. Então, muitas vezes a gente não sabe, mas esse público-alvo são alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. Por que isso é importante? Porque hoje a gente tem, por exemplo, alunos com dislexia, alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e alunos que têm outros distúrbios e outros transtornos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o concurso da Secretaria de Educação de Goiás 2018, edital publicado, edital na praça, são 900 vagas para o cargo de professor. E nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo aí um curso online super completo, ponto a ponto do edital, atualizadíssimo para a disciplina Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Básicos, ou seja, 40 questões aí da sua prova, né? Nós aqui da Lá Concurso, nós temos uma experiência muito grande em concursos da área de educação. Somente esse ano a gente já atendeu aí diversos estados, atendemos aí esse ano
Nós atendemos Minas Gerais, nós atendemos Espírito Santo, atendemos também mais um estado do Nordeste, que eu não estou lembrado, e agora chegou a hora de a gente atender também o estado de Goiás. Podem ter certeza disso, que nosso método é um método diferenciado. Você sabe por quê? Porque somente aqui na La Concurso que nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, nós temos um estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Já elimina um problemão para você, porque você não sabe qual que vai ser a primeira aula a ser assistida. Não, o sistema já vai produzir para você. Quem alimenta o sistema são professores experientes, né? Que já têm a larga experiência na parte de concurso. Cara, se você cumprir meta, pode ter certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Goiás 2018. Tá certo, meus amigos? Olha só, essa aula que você está assistindo é apenas 30% de uma aula. Esse curso nosso tem mais de 110 videoaulas disponíveis para vocês. A nossa playlist aqui é apenas uma demonstração. Bacana? Então acesse nosso site laconcurso.com.br. Espero vocês. Tchau, tchau.